Olá, meus amigos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Roberto Farinazzo e hoje, de forma bem simples, bem tranquila, vamos abordar a diferença entre um crime de perigo abstrato e um crime de perigo concreto, de forma bem básica. Qual que é essa diferença? Bom, o crime de perigo abstrato, percebam, é um crime em que a própria lei presume que a conduta praticada pelo agente seja perigosa. Então, a acusação, em regra, o Ministério Público não precisa comprovar, não precisa demonstrar que a sua conduta tenha oferecido risco a outrem. Por quê? Porque esse perigo, esse risco de lesão é o quê? É presumido pela lei. É um perigo abstratamente previsto pela lei. Por isso, crime de perigo abstrato. Ok? E o crime de perigo concreto? O crime de perigo concreto é o contrário. É aquele em que a acusação precisa demonstrar, precisa comprovar que a conduta praticada pelo agente tenha, sim, oferecido risco concreto. Ou seja, por exemplo, artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro diz assim: dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano. Perceberam, meus amigos? Então, se eu dirijo sem possuir habilitação, mas de uma forma absolutamente normal, sem violar nenhuma regra de trânsito, eu não ofereci perigo a ninguém. Então eu cometi crime. Apesar de ter dirigido sem habilitação, eu não cometi crime, porque esse é um crime de perigo concreto. A lei exigiu que houvesse perigo de dano. Então, o promotor, o Ministério Público, precisa comprovar que a minha conduta ofereceu esse perigo. Por isso, meus amigos, crime de perigo concreto. Perigo, portanto, que precisa ser comprovado, ao contrário do crime de perigo abstrato, em que esse perigo é abstratamente previsto em lei e, portanto, presumido por ela. Certo? Bom, o princípio da ofensividade ou lesividade entende que, para haver crime, a conduta deve violar um bem jurídico alheio ou, ao menos, oferecer risco concreto de violação a esse bem jurídico alheio. Então vocês percebam que os crimes de perigo abstrato, meus amigos, violam drasticamente o princípio da ofensividade ou da lesividade. Porém, o STF, o Supremo Tribunal Federal, já se manifestou a respeito e ele decidiu que os crimes de perigo abstrato são constitucionais, em que pese violarem este princípio. Por quê? Meus amigos, há uma antecipação da tutela penal. O direito penal tem que punir certos crimes em sua fase embrionária, para evitar que essa mera lesão abstrata se torne um perigo ou um dano ainda maior. Valeu?